Pois bem, perguntará você, onde está a verdade? A resposta é você que a dará. O mestre ensinou um dia: procure a verdade e a verdade libertá-lo-á. Se nós acreditamos, porém, que o mundo e os seres que habitam este mundo são obra de Deus, chegaremos facilmente à conclusão de que vivemos num mundo bom, num mundo lindo, num mundo abençoado, num mundo agradável, em convivência com seres humanos que são filhos de Deus, templos do Altíssimo, imagem divina, nossos irmãos de origem e de verdade. Neste momento, nasce, com a espontaneidade da luz solar, uma linda canção de amor no seu coração, que será cantada em sinfonia com todos os seres amorosos do universo. E você dirá, com emoção: o mundo é realmente bom. Lauro Trevisan, pode quem pensa que pode. Página 27. Capítulo 2, Pense Saúde. Hoje, mais do que nunca, tornou-se verdadeira a predição do Dr. John Schindler quando afirmou, no seu livro Como Viver 365 Dias por Ano: as coisas mais absurdas que se imaginaram ou se poderiam imaginar antes de 1936, sobre o mecanismo da doença induzida pelas emoções, são insignificâncias comparadas com as que têm sido descobertas. E a acumulação de novos conhecimentos apenas começou. Vou contar-lhe algo que é uma verdadeira revolução no campo da medicina convencional. Trata-se de um dos maiores avanços na compreensão das causas, dos efeitos e da cura das doenças. Estudos e pesquisas científicas, realizadas por centros médicos, institutos, clínicas e universidades, descobriram que há uma inter-relação perfeita entre a mente, o cérebro e o sistema imunológico. O sistema imunológico é composto pelos glóbulos brancos, entre os quais se destacam especialmente os linfócitos T. São os encarregados de proceder em autodefesa do organismo contra qualquer invasão ou agressão doentia e nefasta. Se o exército branco, encarregado de fortalecer e defender o vasto território do corpo humano, estiver bem preparado, em ordem, numeroso, forte, as doenças não se instalam. E se porventura se instalarem, serão vencidas e expulsas pelos glóbulos brancos, sob o comando da elite, chamada linfócitos T. Se a doença ou a invasão de certos vírus, bacilos, bactérias ou micróbios nocivos encontrar esse exército dizimado e fraco, conseguirá ganhar terreno e apossar-se de alguma parte do organismo, instalando-se aí de forma autônoma, prejudicial e permanentemente agressiva contra o resto do corpo. O que é que fortalece ou enfraquece os linfócitos T e, consequentemente, o sistema imunológico? Pesquisas e descobertas. Mais recentemente, relata a revista Seleções, agosto/87, uma notável série de experiências laboratoriais localizou com precisão o íntimo relacionamento entre o cérebro e o sistema imunológico. Pesquisas realizadas pelo professor Novera Spector, dos Institutos Nacionais de Saúde, dos Estados Unidos, bem como por estudiosos da Faculdade de Medicina da Universidade de Alabama, em Tuscaloosa, comprovaram a teoria. Já os professores Alan L. Goldstein e Nicholas R. Royo, da Faculdade de Medicina da Universidade George Washington, descobriram que o cérebro e o sistema imunológico comunicam entre si através de uma família de hormonas, chamadas timosinas, e de outros elementos existentes no sangue. Esta mesma revista concluiu que muitos cientistas estão atualmente a investigar os efeitos de emoções específicas no sistema imunológico. A psicóloga Margaret Kemeny, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, constatou que casos de recorrências de herpes genital estavam relacionados com sensação de depressões.
Lauro Trevisan, pode quem pensa que pode. Página 28. Outra equipa de cientistas verificou que o estresse mental provoca danos no sistema imunológico. Realizando uma experiência, a psicóloga clínica Janice Kiekout-Glaser e o virólogo Ronald Glaser retiraram sangue de 40 estudantes de medicina, em diferentes épocas do ano escolar e, por fim, durante os exames. Descobriram que o estresse arrasava o seu sistema imunológico. O Dr. Isaac Geraci, diretor dos serviços de oncologia do Centro Médico Mercy Catholic, em Filadélfia, afirma que atualmente dispomos de provas irrefutáveis de que uma atitude mental adequada pode ajudar o sistema imunológico a funcionar com muito mais eficácia. Além disso, os pesquisadores de psiconeuroimunologia contam com provas evidentes de que as emoções, as atitudes mentais e a força de vontade afetam extraordinariamente o sistema imunológico. Robert Adler e Nicholas Cohen, da Escola de Medicina da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, depois de experiências realizadas sob a inspiração do fisiologista russo Ivan Pavlov, concluíram que existe uma ligação entre o cérebro e as células sanguíneas especializadas que formam o sistema imunológico. Visão, 29 de junho de 1988. Outros cientistas descobriram que o sistema imunológico não só sofre interferência do cérebro, como também comunica diretamente com ele. A doença é uma derrota temporária. Ponha em ação a sua poderosa voz positiva e confiante de comando, e o seu exército de defesa destroçará os inimigos. A mente age diretamente sobre o cérebro através de pensamentos, sentimentos e emoções. O cérebro, então, reage de imediato, libertando certos tipos de hormonas benéficas ou maléficas que, por sua vez, fortalecem ou enfraquecem os linfócitos T. Assim sendo, a mente fortalece ou enfraquece o sistema imunológico, que é composto pelos glóbulos brancos e especialmente pelos linfócitos T. Os estados mentais positivos levam o cérebro a liberar uma hormona chamada endorfina. Endorfina é uma palavra composta do prefixo endo, que significa interno, e do vocábulo morfina, que é um anestésico, analgésico, sedativo. A morfina, que você conhece, usada para aliviar ou eliminar a dor, é uma espécie de ópio aplicado diretamente no sangue do paciente. É interessante saber que a morfina aplicada em injeção intramuscular, ou via oral, não produz efeito. Ocorre que se descobriu que o cérebro tem receptores para a morfina, até porque ele mesmo produz e liberta a morfina interna, sob certos estímulos. Como o sangue atinge essas regiões cerebrais, só causa efeito a morfina externa aplicada no sangue. Qual é a ação da endorfina? Esta hormona, produzida pelo cérebro, alivia ou elimina totalmente a dor, tanto física quanto emocional. Além disso, pode produzir sensação de bem-estar, de euforia, de prazer, de êxtase até. Mais ainda, as endorfinas atuam sobre o sistema imunológico, fortalecendo os linfócitos T. O que é que leva o cérebro a liberar as endorfinas? São os estados mentais positivos. Por exemplo, pensamentos e sentimentos de alegria, de paz, de amor, de felicidade, de autoconfiança, de fé, de bom humor, de relaxamento, de euforia, de idealismo, de coragem, de alegre expectativa, de sucesso, de vitória, de força de vontade, de impulso, de generosidade, de boa vontade, de ternura, de iluminação interior, de sonhos e desejos grandiosos em que se acredita. Lauro Trevisan, pode quem pensa que pode. Página 29.
a mente, o cérebro e a endorfina. Metalizações positivas em nível beta, alfa ou teta, agem poderosamente sobre o cérebro, que liberta grandes quantidades de endorfinas, produzindo agradáveis sensações e fortalecendo o sistema de autodefesa orgânica. Orações positivas e cheias de fé são, por isso mesmo, poderosos fatores de saúde e de cura. Meditações sobre o bem, Deus, o amor infinito, o poder infinito, a sabedoria infinita, a presença divina, a perfeição total, a harmonia cósmica, a comunhão universal, a luz divina, a essência infinita do ser humano, o reino dos céus, a iluminação interior, a felicidade, também produzem efeitos altamente benéficos no corpo humano. Estados mentais positivos de contemplação interior provocam sempre bem-estar. A integração mental e emocional com a natureza estimula positivamente o cérebro, produzindo a endorfina do prazer e beneficiando a saúde. Também quando você se liga interiormente em Jesus Cristo, no Pai Celestial, em Maria Santíssima, nos seus santos e anjos protetores, sentindo emoções positivas, estas actuam no cérebro, libertando a endorfina, que não só alivia a dor como pode levá-lo, inclusive, ao êxtase. Agora você consegue raciocinar porque o estado de fé indescritível, alcançado por certas pessoas, em determinados momentos, chega a eliminar a dor e a curar o corpo. O Dr. Sang Lee, formado em medicina na Coreia, especialista em medicina interna e alergia, nos Estados Unidos, afirmou que a mente e o corpo são um todo. Quando há uma situação alegre e esperançosa, a química cerebral altera-se, libertando um tipo especial de hormona, chamada endorfina, que fortalece o sistema imunológico, podendo, inclusive, eliminar células cancerosas. Lembre-se de que a sua mente é a insubstituível farmácia do corpo. Os efeitos da endorfina. Norman Cousins era editor da revista americana Saturday Review. Este homem sofreu de artrite espinhal e estava condenado a passar o resto dos seus dias no leito, com o corpo rígido como uma estátua. Em determinada altura, Cousins ouviu o médico canadiano Ansel Lee dizer que o estresse afeta a química do corpo e predispõe o organismo à doença. Perante essa afirmação, Norman raciocinou: deve suceder o contrário com quem libertar as tensões. Emoções positivas, como a alegria, devem tornar o corpo saudável. Passou a praticar a terapia da fé e do humor, conseguindo curar-se. Tornou-se até jogador de tênis nas horas de folga. A revista Planeta, da série Ouro, conta o caso de um jovem lavrador, chamado Roy Tapping, que num certo dia de 1983, enquanto trabalhava no campo, perto de Oxford, ficou com o braço separado do corpo na altura do ombro, por uma máquina de ceifar. O rapaz não só não desmaiou, como pegou no braço decepado e caminhou 1 quilômetro até o hospital onde, numa cirurgia bem-sucedida, que durou 10 horas, os médicos conseguiram reimplantar o braço do agricultor. Com certeza o cérebro deve ter liberado uma grande dose de endorfina, a qual, como você viu, tem ação tanto anestésica como imunológica. Lauro Trevisan, pode quem pensa que pode. Página 30. Durante a última guerra, notava-se que os soldados feridos seriamente, que deviam ser enviados de regresso a casa, suportavam os ferimentos com muito menos morfina do que aqueles cujas lesões, mais leves, determinariam o seu regresso ao campo de batalha. A explicação é que a agradável expectativa do regresso ao lar ativava a produção da endorfina no cérebro.
Quantos jogadores de futebol, que sofrem lesões muito dolorosas, conseguem continuar a jogar sem sentir as dores nem os efeitos da lesão? O entusiasmo, a vontade de jogar e ganhar, a atenção voltada para a partida e a expectativa da vitória, não raro emocionalizada pelos adeptos, levam o cérebro a ativar a produção da endorfina. Terminado o jogo, aí, sim, sentem dores fortíssimas. Especulações sobre o assunto. Nesse momento, eu parei de escrever, finquei as mãos no queixo e comecei a imaginar o que, na verdade, teria ocorrido no corpo de Jesus Cristo, dos santos mártires, quando foram submetidos a tão dolorosos sofrimentos. Não poderia ter acontecido que a força interior, a fé, a irresistível elevação espiritual, actuassem fortemente sobre o cérebro, desencadeando grandes doses de endorfina, a qual elimina a dor e produz sensação agradável. E essas pessoas que passam por sobre brasas, por exemplo na noite de São João, sem sofrer queimaduras. Não é possível que uma pessoa, em transe ou em êxtase, não sinta cansaço. Você nunca percebeu que quando atua por amor, com gosto, por prazer, sente muito menos cansaço do que aquilo que deve realizar por obrigação, interesseiramente e em estado de conflito? No meu livro O Poder Infinito da Sua Mente, escrito em 1980, eu já afirmava: a sua mente age e o seu corpo reage. Portanto, queira bem ao seu corpo. Ame-o. Não o perturbe nem o castigue, gerando pensamentos negativos e destrutivos na sua mente. Mente doente, corpo doente. Mente sadia, corpo sadio. Se você soubesse o poder que a sua mente exerce sobre o corpo, tanto na direção da doença quanto da saúde, dedicar-se-ia muito mais a estudar essa realidade. O Dr. Sang Lee, médico coreano, contou que até uma senhora de 70 anos, que não podia andar, anda agora a escalar montanhas de 3.000 metros de altura. Creio que Deus nos deu tanta vitalidade que podemos viver com saúde neste mundo, uma vez que não arranjemos problemas deliberadamente. Como a mente negativa enfraquece o sistema imunológico. Você já sabe que as atitudes positivas e alegres fortalecem o sistema imunológico e produzem sensações agradáveis de bem-estar, aliviando as dores. Agora você verá, por outro lado, que estados mentais negativos enfraquecem os linfócitos T e causam sofrimento. É o que acontece quando a pessoa está deprimida, zangada, abatida, negativa, desiludida, fracassada, acabrunhada, debilitada, diminuída, desanimada, triste. Quando alguém sente raiva, por exemplo, esse estímulo chega ao cérebro e leva-o a produzir a hormona errada, ou seja, a adrenalina. Esta enfraquece os linfócitos T. Lauro Trevisan, pode quem pensa que pode. Página 31. Os glóbulos brancos, sob o comando dos linfócitos T, são os encarregados da autodefesa do organismo. Se esse exército for dizimado, as doenças progridem e proliferam. Pense comigo, se você está doente, o seu sistema imunológico está enfraquecido. Caso contrário, o sistema imunológico impediria a doença. Isso significa que você precisa urgentemente de fortalecer os linfócitos T. Ora, se você se entrega ao desânimo, ao estresse, ao abatimento, ao negativismo, além de não fortalecer o exército de defesa do organismo, está a debilitá-lo ainda mais.
Se uma pessoa, por exemplo, sofre de cancro ou de sida, é evidente que o seu sistema imunológico não funciona, pede socorro, está combalido. Você fortalece-o pela alegria, pela fé, pela força de vontade, pela expectativa de cura, pelo ânimo, pela autoconfiança, pela oração ou mentalização da saúde, pela imaginação positiva, pela força interior, pela palavra criadora, enfim, pelos estados mentais positivos e saudáveis. Mas se, pelo contrário, você se fecha em si mesmo, desiludido da cura, decepcionado com a doença, descrente de qualquer método de cura, revoltado contra si, contra Deus e contra o mundo, renitente a qualquer esforço benéfico, trancado no seu quarto escuro, estará a retirar todas as condições para que a mente e o corpo lutem pela sua cura. Eu tenho visto pessoas ultrapassarem o cancro e a sida até o dia em que caíram no desânimo total. Aí a derrocada foi rápida. O médico norte-americano John Diamond escreveu, em 1979, que os pensamentos odiosos e destrutivos podem esvaziar a nossa energia vital, e os pensamentos criativos e cheios de amor podem aumentá-la. Diz a revista A Visão, em artigo sobre medicina, é imenso o número de pessoas que têm a saúde comprometida por choques emocionais causados pela não realização de um sonho ansiosamente aguardado, pelo desgosto com a morte de um parente ou pela aproximação de exames ou entrevistas. É menor, porém igualmente elevado, o número dos que não chegam a ter a saúde abalada, nem vêm a morrer em função dessas emoções mal administradas, mas que ficam temporariamente paralisados por problemas estomacais, intestinais, cardíacos, dermatológicos e por outras desordens orgânicas mal explicadas. 29 de junho de 1988. Aqui é bom informá-lo de que não é uma simples emoção negativa ou positiva, bem como não é apenas uma esporádica mentalização positiva ou imaginação pessimista, que vai acarretar, desde logo, uma catástrofe orgânica ou doença. Assim como uma pedra só não destrói nem constrói uma casa, não são momentos esparsos e casuais de pensamentos ou sentimentos negativos ou positivos que vão produzir uma realidade mental e orgânica. Não é, pois, uma emoção e sim um estado emocional que vai produzir uma realidade benéfica ou maléfica na mente e no corpo. Não é um pensamento apenas que vai modificar o seu ser, mas um estado mental. Não é uma meditação que vai mudar a sua vida, mas a realidade mental assimilada e vivenciada. Não esqueça, porém, que de pedra em pedra se faz uma montanha, de tijolo em tijolo se faz uma casa, de grão em grão de areia se faz uma praia, de gota em gota se faz um oceano. No meu livro O Poder Infinito da Sua Mente, escrevi como o corpo reage aos estímulos da mente. Se você mantém pensamentos de tristeza, mágoa, inveja, ódio, raiva, depressão, angústia, carência, solidão, egoísmo, vingança, ciúmes doentios, malquerença, pessimismo, discórdias, ganâncias, avareza, orgulho, nervosismo, aflição, preocupação, desilusão, fracasso, desamor, descrença, esses pensamentos produzem desajustes e desarmonias no corpo e daí nascem as doenças. Você tem uma energia mais do que atômica dentro de si e pode usá-la para se destruir ou para construir uma vida saudável e rica. Lauro Trevisan, pode quem pensa que pode. Página 32. A cura pelo riso e pela alegria. Comprovando o efeito benéfico da endorfina na cura dos pacientes, alguns hospitais americanos estão a criar atividades humorísticas com o intuito de acelerar o processo de recuperação. Fica mais uma vez comprovado o velho ditado de que rir é o melhor remédio. Aliás, a Bíblia já o afirmava há milhares de anos. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos.
Em artigo de Jane Brode, publicado no jornal New York Times, consta que diversos hospitais em todo o país começaram recentemente a fazer circular, nas suas dependências, carrinhos com livros, filmes de humor, brinquedos e jogos capazes de divertir os pacientes. Alguns desses hospitais organizaram salas de humor, onde os doentes e suas famílias se podem unir aos funcionários para rir com o estímulo de vídeos engraçados, anedotas, e por apresentações humorísticas, muitas vezes a cargo dos próprios pacientes. A escritora relata que o Hospital St. Joseph, de Houston, no Texas, determina que as suas enfermeiras contem pelo menos uma história engraçada por dia aos seus pacientes. Na Universidade de Ciências da Saúde, em Oregon, chegou a ser criada uma associação denominada Enfermeiros para o Riso, cujos membros usam distintivos com a frase: "Cuidado, o riso pode ser perigoso para a doença." Há dias, contou-me uma amiga que um médico anestesista de certo hospital da cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, procurava saber qual era a música preferida dos pacientes que iam submeter-se à cirurgia. Ao regressarem ao quarto, após a intervenção cirúrgica, voltavam a se ouvindo essa música predilecta. O médico observou que isso lhes causava sensações agradáveis, prazer, aliviando as dores e facilitando a recuperação da energia. Esta descoberta casual apoia-se na medicina, pelos efeitos benéficos da endorfina. Aliás, pesquisadores do National Cancer Institute, dos Estados Unidos, chegaram à conclusão de que as pessoas felizes são 70 vezes menos susceptíveis de contrair qualquer doença, inclusive o cancro. O Dr. Sangli, já citado, afirmou que a dor tem íntima relação com as emoções. Tem a ver com a quantidade de endorfina produzida. Então, os cientistas descobriram que a endorfina, além de agir como a morfina, aliviando a dor física, também alivia a dor emocional. E mais tarde descobriram que a endorfina fortalece os linfócitos T, do sistema imunológico. Por outras palavras, a paz e a alegria produzem endorfinas e, desta maneira, fortalecem o sistema imunológico. Decida-se, pois, desde já a levantar o ânimo, a rir à vontade e a cultivar a alegria, pois além de tudo o mais trata-se de um óptimo método terapêutico. Mentalização da alegria. Alegria, alegria. A vida é uma festa. Deito fora toda a tristeza e decepção. A vida começa agora, e agora estou bem disposto, radiante como um lindo dia de sol. A vida é o mais lindo dom de Deus, por isso estou a usufruir dela com toda a vitalidade e esplendor. Cada passo é um movimento de alegria, cada palavra é palavra de alegria, cada gesto é gesto de alegria, cada pensamento é pensamento de alegria. Sinto a vida a meu favor. Eu amo esta vida, que se está a tornar cada dia melhor. Lauro Trevisan, pode quem pensa que pode. Página 33. A vida é uma festa para mim. Do livro O Poder Infinito da Oração. Você é o seu próprio remédio. Chegou a hora de mudar totalmente as atitudes mentais. Não importa se, até aqui, você vivia no mundo da sua própria desolação. Este é um momento em que, a exemplo do que aconteceu com o filho pródigo dos evangelhos, você vai levantar-se, sacudir o torpor e o desânimo, e vai mergulhar, com fé e alegria, na mentalização da saúde, da cura, da felicidade, do sucesso e do bem-estar.
Está a começar, neste instante, o seu milagre. A força todo-poderosa que age na mente está dentro de si. Veja só que maravilha! Você é o seu próprio remédio. Nenhuma doença resistirá ao estado mental positivo, alegre, vigoroso e cheio de fé. Lembre-se de que o mestre já dizia que a fé move montanhas. E a fé é a energia fantástica que existe dentro de si. Sem dúvida nenhuma, você é muito maior do que a sua doença. O psiquiatra Arnold Schnecker, no seu livro A Vontade de Viver, escreveu uma frase que será mais uma força para si. Se realmente desejamos viver, se temos incentivo para viver, se temos alguma coisa para a qual vivemos, então, estejamos embora muito doentes, se não esgotamos as nossas últimas energias físicas, não morreremos. Vivemos porque queremos viver. Sim, você deseja viver. Basta você concentrar-se, durante meia hora, sobre si mesmo, e verá que há muitas razões poderosas e irresistíveis pelas quais deseja ardentemente viver. Agarre-se com mãos e pés a esses motivos grandiosos, como o amor, a mulher, o marido, os filhos, os empreendimentos, os amigos, os ideais, os projetos, a alegria de viver, o maravilhoso milagre da vida, os netos, o seu barco, a quinta, o cão, o seu poder criativo, seja o que for, e torne tudo isso uma fonte inesgotável de energias positivas, de alegria, de forte expectativa. Mentalize a saúde, imagine-se a realizar esses desejos, acredite nessa realidade mental. Dessa forma, estará a enviar poderosos impulsos ao cérebro, que reforçará os linfócitos T, os quais se dedicarão, com força, amor e coragem, à luta contra o mal que se abateu sobre si. E você ganhará a batalha, porque você é muito maior e mais poderoso do que a sua doença. Seja um vencedor desde já. Pensar é poder. Pode quem pensa que pode. Realiza quem acredita que já realizou. Exatamente como ensinou o Mestre Jesus. Crede que tendes alcançado e alcançareis. Quando você ergue a sua mente, tornando-se positivo e otimista, já começou a cura da sua doença. A força e a energia nascem na mente e expressam-se no corpo. Tudo tem solução. A capacidade do ser humano supera em muito a marca já atingida até o dia de hoje. Vai, até mesmo, além da própria imaginação. Lauro Trevisan, pode quem pensa que pode. Página 34. Com isto, quero dizer que você não deve depor as armas diante de qualquer situação que lhe pareça desesperada ou irreversível. No âmago do ser humano existe uma sabedoria infinita, capaz de alcançar a solução de tudo, é a resposta para tudo. A própria história da humanidade já é uma prova do que estou a afirmar. Vou dar-lhe alguns exemplos das maravilhas que vêm acontecendo no mundo da saúde, da vida, da recuperação da perfeição física. Entre os fenômenos das Olimpíadas do passado está o atleta Raev. Este rapaz teve poliomielite em pequeno, que o deixou preso à cama. Aos 10 anos de idade conseguiu andar, com enorme sacrifício, auxiliado por muletas. Aos 20 anos já era um dos melhores atletas da Purdue University. Em 1900, quando das Olimpíadas de Paris, Evry tinha 27 anos.
representando o New York Athletic Club. Ray ganhou 3 medalhas de ouro no salto e teve a sua grande vitória pessoal. A atleta Vilma Rudolph também teve poliomielite e não só recuperou a perfeição como bateu todas as concorrentes super saudáveis na corrida dos 100 metros, durante as Olimpíadas de Roma, em 1960. Ganhou uma medalha de ouro. Certo dia, eu assistia a um programa educativo da TV Globo e lá disseram que o Tarzan do cinema norte-americano teve um atraso mental até os 6 anos de idade. Acabo de ler a revista Pais e Filhos, de agosto de 1988, onde consta que Renata Maria Fragoso Sertão, com apenas 12 anos, transformou-se num precioso exemplo para milhares de crianças e pais do mundo inteiro. Portadora da síndrome de Down, mais conhecida por mongolismo, a menina, recentemente, conquistou todos os primeiros lugares nas provas de natação da 8ª Olimpíada Especial do Estado de São Paulo, e já se prepara para disputar a Olimpíada Brasileira, em outubro. Carregada de medalhas e dedicada nos treinos, Renata é um caso raro de criança portadora da síndrome de Down, que consegue levar uma vida normal. Frequenta o 1º grau, nunca teve que tomar remédios e alimenta-se muito bem. Esses e muitos outros exemplos mostram que tudo tem solução. Lembre-se de que o amor é a força todo-poderosa que cura, regenera e aperfeiçoa o ser humano. Se na sua família há casos de paralisia, mongolismo, autismo e outros problemas, nunca deixe de ver essa criatura maravilhosa como filha de Deus perfeita, cuja matriz divina é e continua perfeita, esperando que o milagre do amor, da paciência, da persistência e do uso de todos os recursos da ciência expressem essa realidade que, em essência, já existe. Claude Bristol e Harold Sherman escreveram certa vez: nunca diga que alguma coisa é impossível, mesmo que nesse momento lhe pareça totalmente impossível. Todo ser humano é filho de Deus perfeito, portanto carrega em si a capacidade e as condições essenciais da perfeição. A distância entre a vida e a morte. Há algum tempo, ouvi o depoimento de uma senhora que estava a atravessar um péssimo momento na sua vida. A escuridão tomou conta da sua mente, o desespero passou a perturbar o seu raciocínio e teve vontade de lançar a vida no abismo do suicídio. Queria morrer. De repente, sentiu como que uma explosão de luz na sua cabeça. Ora, se a vida é uma festa, que estava ela a fazer no meio de tanta escuridão? Lauro Trevisan, pode quem pensa que pode. Página 35. Reagiu com todas as forças mentais, a tal ponto que, naquele mesmo instante, como por milagre, sentiu-se tomada de paz e de alegria. Superou a agonia. Eis uma lição poderosa para nunca desanimar. A distância entre o desespero e a alegria de viver é apenas de um pensamento. A distância entre a noite e o dia, entre a tempestade e a bonança, é de algumas horas, mas a distância entre o desespero e a paz pode ser de apenas alguns instantes. A luz, segundo os entendidos, percorre a distância de 300.000 km por segundo. O pensamento é mais rápido. Faça-se a luz e a luz se fará. O desespero toma conta de uma pessoa, ou porque o criou na sua mente ou porque o aceitou. Portanto, o primeiro passo é não criar o mal na mente ou não o aceitar. O segundo passo é criar a luz dentro de si, através da energia do pensamento. Luz é energia, pensamento é energia.
O seu pensamento positivo é uma energia tão poderosa que é capaz de transformar as trevas em luz e o desespero em felicidade. Diga agora mesmo para si: faça-se a luz dentro de mim. E a luz se fará. Neste instante, você estará a acionar a energia mais poderosa do mundo, que há de realizar o milagre da sua paz interior. Em vez de mergulhar na escuridão do sofrimento e da morte interior, procure a luz que existe dentro de si. Acredite que, neste momento, está a sair do fundo do poço, e uma força superior realizará um milagre. Volto a insistir. A distância entre a vida e a morte, entre o desespero e a alegria de viver é apenas a distância de um pensamento. Use o seu poder interior e diga para si mesmo, com fé e com firmeza: faça-se a luz dentro de mim. E assim será. Liberte-se das obsessões. Numa das últimas noites da cura, realizada no Estúdio Alpha, proferi uma palestra sobre a libertação de um dos mais agudos males da nossa época: a obsessão. Às vezes, acontece um revés na sua vida, um problema maior, uma situação desagradável, um acontecimento que abala a sua posição social ou familiar, e essa ideia negativa, ou imagem obscura, vai se fixando na sua mente. A todo instante você inflama-se com o pensamento voltado para o problema. Mesmo quando está a ler o jornal ou a ver televisão, a conversar ou a guiar um carro, esse pensamento atropela os outros e toma conta da sua mente. Acaba por se transformar numa obsessão. E a obsessão torna-se um problema mental e físico. Causa-lhe cansaço e esgotamento. Como se você estivesse a andar pela rua e, a cada instante, tropeçasse numa pessoa, num poste, numa caixa. Quando chegar ao seu destino, está esgotado. Fez o que deveria fazer, que é um determinado percurso, mas gastou muito mais energia do que o necessário. Lauro Trevisan: pode quem pensa que pode. Página 36. A continuar, essa ideia fixa na sua cabeça pode acabar por tomar conta de si e da sua vida. Ideias impulsivas e depressivas. A obsessão pode ser provocada por ideias impulsivas, como aqueles que lutam para passar no exame, estudam de dia e de noite, todos os dias, sem trégua, e por fim acabam por não passar no exame por esgotamento. Morrem na praia, como se diz. Há os que se fixam no seu negócio e nada mais lhes entra na cabeça. Há os que se deixam envolver por situações de competição exaustiva, os que têm pressa exagerada em tudo, achando que devem conquistar o mundo em 8 dias, os que são impulsionados por uma paixão que não vê mais nada além disso. Há muitos outros exemplos. E existe, ainda, a obsessão por ideias depressivas, ideias que causam